Olá, olá, sejam bem-vindos aqui no Folha de Concursos para mais uma aula. Você que está aí se preparando para um concurso na área das ciências agrárias, então fique atento, né? Que hoje o assunto é entomologia, né? É da disciplina de entomologia, métodos mecânicos, físicos, genéticos e legislativos de controle de pragas, ok? Então, se você está se preparando para o seu concurso, já se inscreva no canal, porque tem bastante conteúdo já lá para vocês assistirem, né? E sempre que eu posso, estarei aqui produzindo mais aulas para vocês, ok? Então, você que está se preparando para o concurso da DAB, então fique atento, porque este assunto está no conteúdo programático do concurso da DAB, ok? Então vamos lá, vamos ser bem sucinto, né? Eu trouxe bastante questões para a gente ver esse conteúdo, que é bastante simples, né? É tranquilo, um conteúdo bastante tranquilo. Então vamos lá. Métodos mecânicos, né? Inclui, né, práticas que envolvem a utilização de barreiras, né, ou destruição direta de insetos, ok? Temos aqui como exemplos, né, a apanha manual ou catação, que é simplesmente vai lá e cata os insetos adultos, cata as larvas ou ninfas, enfim. É uma catação. É claro que a gente tem que pensar isso não em uma área muito grande, né, porque isso praticamente seria impossível, mas em uma área pequena isso é totalmente possível e viável, ok? Temos aqui a técnica da batida, que consiste em quê? Em dar uma sacudida, né? No tronco, né? Principalmente aqui estamos falando de fruteiras, principalmente fruteiras, e que embaixo, né, é colocado panos ou sacos para, com a sacudida, né, com a batida no tronco, esses insetos caiam nesses sacos, ou nesses plásticos, né, nesses panos, e possam ser coletados, tá? Temos também as barreiras, né, que são dispositivos ou práticas que visam impedir ou dificultar o acesso do inseto à planta. Aí podemos pensar também aí nas telas, né, principalmente utilizadas em cultivos em ambiente protegido, né, o que impede que insetos entrem nas casas de vegetação. Então é um método também bastante utilizado, tá? Um método mecânico, uma técnica mecânica. Temos também o impacto, né? A prática usada em moinhos de farinha para controle, né, de insetos, né, de produtos armazenados. Temos os pós-abrasivos, né, que é a utilização de pós-abrasivos, né, a utilização de pós-abrasivos que baseia-se na remoção da camada de cera, né, da cutícula dos insetos. Aí podemos pensar na utilização de algumas substâncias, né? Temos a sílica gel, temos a magnésia, temos a argila, né? As argilas, que vai servir como um pós-abrasivo para tirar essa camada de cera de cutículas, e assim os insetos acabam morrendo por dessecação, tá? Vamos para mais um método, agora o método físico. Os métodos físicos, né, se baseiam no uso de fenômenos físicos, né, visando o controle de insetos. Vamos lá, aí temos que pensar o que? Na manipulação de temperatura, né, a manipulação de umidade, né, são bastante utilizados. Porque os insetos sobrevivem, se reproduzem em determinado ambiente favorável, né? Veja aqui, a maioria dos insetos não é capaz de se reproduzir a temperaturas inferiores a 20 graus Celsius ou superiores a 30
e 5 graus Celsius. Então tem uma temperatura ideal que os insetos possam se reproduzir. Então a alteração da temperatura vai influenciar, vai ser um método de controle físico, né? Uma técnica que vai permitir a redução desses insetos, né? A reprodução. O ambiente, né? Insetos possuem também limites, né? De umidade, onde não é possível sua sobrevivência e reprodução. Então, o processo de secagem, por exemplo, dos grãos vai diminuir, né, a umidade e vai evitar que os insetos sobrevivam nesse ambiente seco, tá? Temos também a radiação eletromagnéticas, né? Radiação eletromagnéticas. As faixas de espectro de ondas têm sido usadas para fins de controle, né, de insetos, sendo as faixas do ultravioleta visível, infravermelho e ultrassom as mais utilizadas para este fim, né? E isso a gente pode pensar em quê, né? Podemos pensar que insetos às vezes são atraídos com a coloração de determinada luz, né? Seja amarela, né, principalmente, eles são atraídos, então pode-se o quê? Criar armadilhas, né, para que seja utilizado como controle, né, desses insetos. E isso, é claro, vai depender do comportamento, né, dos insetos. Temos aqui os métodos genéticos, né? Métodos genéticos de controle de insetos referem-se a uma variedade de métodos, né? É uma variedade de métodos, não é só um, pode ter vários, do qual a população de praga pode, em teoria ou na prática, ser controlada mediante a manipulação de seu genoma ou seus mecanismos de herança. Essas táticas, né, são seletivas e objetivam a redução da população, né, de pragas através da redução do potencial reprodutivo delas, né? Principalmente é visado isso, né, o potencial reprodutivo, diminuir isso, o seu potencial reprodutivo. Então temos lá a técnica do inseto estéril, né, em que consiste, né, a substituição de acasalamento normais em uma população de acasalamentos inférteis, né, induzindo a esterilidade dela. Vamos lá, fundamentalmente o princípio de esterilidade baseia-se na inundação da população com machos, né, estéreis, os quais buscam fêmeas normais e com elas se acasalam. Esses acasalamentos, né, resultam em ovos inviáveis, né? E a contínua liberação de machos estéreis leva a população em declínio. Então, os machos são o quê? São criados machos, né, inférteis, né? Isso é utilizado radiação e tudo para que esses machos fiquem inférteis. É liberado na natureza para que no ambiente, né? Não necessariamente na natureza, no ambiente. Então esses machos vão procurar as fêmeas, acasalam, só que esses machos, como são inférteis, né, são estéreis, os ovos que porventura forem fecundados serão inviáveis, né? Então a população vai começar a declinar. Temos aqui genes letais condicionais, né? Genes letais expressados somente em determinadas condições ambientais. Temos incompatibilidade citoplasmática, né? Cruzamentos entre determinadas populações resultam em decréscimo de parte da progenie, né? Temos translocações cromossomais, né? Refere-se à troca de segmentos cromossomais entre dois cromossomos não homólogos, né? Populações com translocações normais possuem perda de competitividade em relação às populações selvagens, né? Temos aqui a distorção meiótica, né? Distorção das expectativas genotípicas, né? Mediante
ação de determinado fator genético, esterilidade retardada, que é a liberação de insetos férteis, né, que darão origem a progênie estéril, tá? Como alternativa à liberação de indivíduos estéreis, como a gente viu anteriormente. Então vamos lá, temos os métodos legislativos, tá? Os métodos legislativos, né, eles não necessariamente por si só não constituem um método de controle de insetos, tá? Não é porque criou-se uma lei que vai parar de ter aquele determinado inseto. Não. Veja só. Para o engajamento, mas estabelece autoridade estatutária, né, para o engajamento de agências governamentais na limitação da dispersão de insetos ou no tratamento de infestações localizadas e que configuram, né, em ameaça ao bem-estar público. Esses métodos, né, legislativos baseiam-se no conjunto das leis, né, portarias, né, e decretos que, quer federais, estaduais ou mesmo municipais, você que está estudando aí, né, para o concurso, principalmente agora que estamos agora no concurso da DAP, tem as portarias, tem os decretos federais, tem as portarias da ADAB, então você tem que estudar, né, para saber, porque esses são métodos, né, legislativos, tá? Que obrigam ao cumprimento de determinadas medidas de controle. Temos aqui a quarentena, que é a mais conhecida, né? Destina-se à prevenção de entrada de pragas exóticas e de sua disseminação. Temos medidas obrigatórias de controle, né, que tem a execução determinada por legislação e são de grande importância para algumas, onde o estabelecimento de datas limites para a destruição de restos culturais por parte dos produtores possibilita o controle. Então, são regras, né, que são criadas para se evitar, para retardar, né, a entrada de algumas pragas no país, tá? Ou em determinadas regiões do país. Então, existe também legislação disciplinadora do uso de agentes, né, ou métodos de controle. Aí podemos pensar aqui nas leis que controlam o uso, né, dos agrotóxicos, né? Tem a lei dos agrotóxicos, enfim, tem outras leis que são utilizadas para disciplinar, né, determinado uso, determinado agente, para que seja químico ou biológico, enfim. Ok? Acho que já é questões, isso mesmo, questões, vamos lá. Eu falei que ia ser sucinto na parte teórica e vamos na parte já prática, que é fazer questões, né? Então temos aqui uma questão da IBEG 2016, do IBEG, né? 2016, técnico operacional, prefeitura de Aguarape, tá? Não, prefeitura de Guarapari, perdão, Guarapari, técnico agrícola, tá? Se eu falei o nome da cidade errado, me desculpe, tá, pessoal? São exemplos de métodos de controle mecânico, tá? De pragas na agricultura, exceto, então ele quer o que? A alternativa que não é um método mecânico, um controle mecânico. Bom, já está aqui na letra A, né? A quarentena não é um método mecânico, e sim um método legislativo, né, de controle de pragas. Então, a técnica de batida é um método mecânico, as barreiras são um método mecânico, a catação é um método mecânico, pós-abrasivos é um método mecânico. Então, o único aqui que é um método legislativo, a quarentena, ok? Vamos para mais uma questão, agora da Selecom 2023, professor, né, da SEDUC, do Mato Grosso. Agronomia. Vamos lá. As pragas podem ocasionar danos de grande importância econômica para a agricultura. O serviço quarentenário, tá, é um método de controle de praga
É químico? Claro que não. Não é químico. É cultural? Também não. É mecânico? Não. É legislativo? Sim. É legislativo. Então, alternativa D. Vamos para o próximo. Mais uma questão da Prefeitura de Guaraciaba, né, para o cargo de agrônomo. Vamos lá. Dentre os métodos utilizados para o controle de praga, há o controle mecânico, que consiste em uso de técnicas que possibilitem a eliminação direta das pragas. Vamos lá, vamos ver se tem. Me parece ser essa, mas vamos ver se tem mais uma melhor, né? Que às vezes tem alternativas que se parecem certas, mas tem outras melhores, né? Então vamos lá. Conjunto de leis e portarias. Não, isso daqui já dá para ver que é um controle legislativo, tá? Então não é mecânico. Deixa eu riscar aqui. Uso de plantas que, devido à sua característica genética, sofrem menor dano por pragas. Também não é, né? Aplicação de substâncias químicas de controle de pragas também não é. Então é a alternativa A mesmo. Então a alternativa A é a correta. Ok? Vamos para mais uma questão. Instituto Consulpan, né, 2025, analista da Conab, Engenharia Agronômica, né, ano passado, esse concurso. Sobre os métodos físicos utilizados no controle de pragas em grãos armazenados, assinale a alternativa correta. A elevação, né, do teor de umidade nos grãos é uma estratégia eficaz para inibir o desenvolvimento de pragas. Não, geralmente a gente não eleva, né, a umidade dos grãos. É claro, se a gente for aumentar a umidade, o teor de umidade dos grãos, os grãos não só vão se perderem, né, por causa que esses grãos vão ter uma vida útil, né, menor, porque está exposto a ação de fungos, e isso vai diminuir o tempo de prateleira desses grãos, então não faz sentido, né? E também pode propiciar também a ação de alguns insetos, né, que gostam de umidade. Então não é isso, alternativa errada. A utilização de luz intensa e ruído ambiente pode substituir com eficiência os métodos químicos. Bom, substituir não é necessariamente isso, né? Esse método pode ser utilizado, né, como complemento, tá? A gente tem que pensar sempre no manejo integrado de plantas. A gente não pode pensar simplesmente em um método, tá? Mas sim no uso de vários métodos. Assim como eu também não posso dizer que o método químico é o único perfeito. Não. Eu não posso somente usar o método químico. A gente tem que usar vários métodos, tá? Então a gente não pode se limitar a apenas um, tá? Se aqui fosse o contrário, se aqui fosse a utilização de métodos químicos, né, substitui com eficiência a utilização de luz intensa e ruído ambiente, também estaria errado, tá? Porque os métodos se complementam, tá? Então a gente tem que pensar sempre no manejo integrado, né? No manejo integrado. Então essa alternativa também está errada. C. O uso de atmosferas modificadas não é recomendado, pois compromete a germinação, mesmo quando os grãos não são destinados ao plantio. Claro que não, né? Às vezes a atmosfera modificada é uma excelente forma de armazenamento, né? Para os grãos, né? Então não é a alternativa correta. D, e a única, né? A última.
A aplicação de temperaturas extremas, elevadas ou muito baixas pode eliminar pragas, né, em períodos relativamente curtos, variando conforme a espécie e as condições de exposição. Exatamente, corretíssima essa alternativa. Então, a alternativa D está correta. Ok? Vamos para mais uma questão. Agora uma questão da Fundatec 2019 para técnico da Prefeitura de Santa Rosa. Vamos lá. No que tange ao controle de pragas que acomete os cultivos agrícolas, relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando o método de controle ao seu respectivo modo, forma de ação. Então aqui temos a coluna 1, né, que tem o método genético, o controle por comportamento, o controle biológico, método legislativo, e temos a coluna 2, onde vamos relacionar. Então vamos lá. Consiste no uso de processos, hormônios, feromônios, atraentes, repelentes e machos, né, estéreo, que modificam o comportamento da praga de tal forma que reduz, né, sua população e danos. Então, quando estamos falando aqui de hormônios, feromônios, né, atraentes, repelentes, aqui já diz comportamento da praga, então estamos falando aí do controle por comportamento. Então, vamos colocar aqui o 2, tá? Que aqui está falando do comportamento, tá? 2. Consiste no controle de pragas através do uso de esterilização hídrica. Então estamos falando aí do controle genético 1. Então aqui é 1. Lembra lá da esterilização dos machos? Então é justamente isto. Conjunto de leis e portarias relacionado à adoção de medidas de controle de pragas. Então é o legislativo. Qual é o número lá? Legislativo 4. Ação de inimigos naturais na manutenção da densidade das pragas em nível inferior àqueles que ocorreria na ausência desses inimigos. Então estamos falando aí desses inimigos naturais, estamos falando do controle biológico, né? 3. Então vamos lá, 2, ele aqui está eliminado, esse aqui também está eliminado, aqui também está eliminado, restando a alternativa, deixa eu voltar aqui, ficou a alternativa E, tá? A alternativa E é a alternativa correta, tá? Então, vamos para mais uma questão. Objetiva Concursos 2019, técnico agrícola. Vamos lá. Da Prefeitura de Viadutos. Os métodos de controle de pragas devem ser selecionados com base em parâmetros técnicos, eficácia, econômicos, ecológicos, ecotoxicológicos, preservem o ambiente e saúde humana, e sociológicos, adaptativos ao usuário. Com base nisso e em relação a alguns métodos utilizados no controle de pragas, analisar a sentença abaixo. Métodos culturais consiste no emprego de práticas agrícolas normalmente utilizadas no cultivo das plantas, objetivando o controle de pragas, né? Está correto, né? Então, essa primeira parte aqui também está correto, né? Está correto. Os métodos culturais consistem no emprego de práticas agrícolas normalmente utilizadas no cultivo das plantas, objetivando o controle de pragas. Ok. Primeira parte, ok. Método genético consiste no controle de pragas através do uso de esterilização hídrica. Também está correto, tá? É uma das formas de esterilização. Então, totalmente correta, alternativa A, tá? Essa é a alternativa correta. Vamos para mais uma questão.
da Fundatec 2019, técnico em agricultura, Prefeitura de Foz do Iguaçu. Vamos lá. Embora a agricultura de escala no Brasil utilize como uma das ferramentas de manejo de pragas inseticidas e fungicidas, né, grande parte das propriedades utiliza em algum grau o manejo integrado de pragas, o MIP, né? Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando o método de controle à sua aplicação técnica no MIP. Então vamos lá. Aqui temos a coluna 1, método físico, método cultural e método legislativo. Coluna 2, preparo de solo, né? O preparo de solo é um método cultural, né? Então, 2. Método cultural. Luminosidade, um método físico, então é 1. Eu fiz o 2 muito grande. 1. Quarentena, né? Quarentena é legislativo, então é 3. 3. Época de plantio e semeadura é um método cultural 2. Então fica 2, 1, 3, 2. Então esse daqui está errado. Esse daqui, letra B, errado. Letra C, 2, 1, 3, 2. Esse daqui é a alternativa correta, tá? Então é isso. As outras estão erradas. A sequência, né? Muito bem. Pronto, finalizamos mais uma aula aqui no Folha de Concursos. Então, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva. Não perca a oportunidade, né, de estudar mais a fundo para o seu concurso, tá? A gente sabe que nessa área das ciências agrárias é muito difícil encontrar conteúdo, né, material, cursos, né? Então, estou aqui me dedicando ao máximo ao que eu posso, né, trazer para vocês sobre conteúdos para concursos, né, da ciência, na área das ciências agrárias, né? Principalmente vocês que são engenheiros agrônomos, técnicos em agropecuária, engenheiros florestais, né? É muito difícil ter conteúdo. As grandes plataformas de preparatórias não trazem cursos, né, preparatórios para os concursos dessa área. Então, é uma oportunidade, então fica atento. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.